Os projetos de lei que circulam na Câmara Municipal de Salvador influenciam diretamente a vida de milhões de soteropolitanos. Debater com autores e opositores cada um desses projetos é o papel desse programa. Fique com a gente no Questão de Ordem. Olá, tudo bem? Está no ar mais um Questão de Ordem. Nosso convidado de hoje é o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara de Salvador, o vereador Daniel Alves. Claro que o nosso assunto central é a comissão, mas a gente vai falar sobre muitos assuntos e a gente vai começar conversando com o nosso convidado. Tudo bom, vereador? Tudo bem, André, e com você? Tudo tranquilo. Então, aqui também está tudo certo, graças a Deus. E vamos ter uma boa entrevista. Pois é, a gente está conversando com alguns vereadores. A missão nossa, dada por João Travassos, Adriano Paternoste, Lute Lima, é trazer os vereadores para cá, os líderes de bancada, oposição, presidente de comissão, e abrir um pouco do parlamento para quem está em casa entender melhor. Porque a nossa linguagem, para a gente aqui é fácil, mas para quem está em casa é um pouco difícil. Há de convir comigo, né? Concordo. Difícil porque muitas vezes não é explicado como vocês estão com essa proposta, que eu acho muito interessante. Porque as pessoas falam, a Câmara é só sessão, e tem muita coisa por trás, né, que é onde se tem um debate. Por isso que eu acho louvável essa iniciativa de vocês. Uma das coisas que a gente sempre deixa claro para quem está em casa assistindo a gente é que tudo o que acontece aqui na Câmara funciona com a participação popular, inclusive até por efeito legal. Não se pode fazer uma sessão a portas fechadas, não se pode fazer uma audiência pública sem público, e às vezes quem está em casa não entende isso. Exatamente. Então, a Câmara é o lugar onde tem que ter a maior participação popular. Pois é. Vamos conversar um pouco sobre Daniel Alves antes de ser vereador, né? A gente sabe que o senhor é empresário, o senhor é ligado às empresas de entretenimento, de bares e restaurantes da nossa cidade, mas eu quero falar sobre o passado. O Daniel Alves filho, o Daniel Alves família, o Daniel Alves antes de ser vereador. Eu tive uma vida muito normal, tá, André? Eu estudei, não era o melhor aluno, também não era o pior aluno. A parte da política entrou desde a época da escola, onde eu fui de grêmio, fui líder de classe, né? Participei de algumas eleições, algumas eu saí vitorioso, outro de fato eu perdi. Depois fiz faculdade, sou formado em Publicidade, Propaganda e Marketing pela Unifax. Fiz pós-graduação em Gestão Empresarial, morei um ano na Espanha fazendo um intercâmbio, morei também fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, que foi para mim 2 vivências espetaculares na minha juventude. Não que eu seja velho, mas falando da juventude mais jovem um pouco. E depois comecei com minha vivência profissional, né? Trabalhei em rádio, trabalhei em agência de propaganda, trabalhei depois, eu trabalhei na FIEB, que aí foi a parte que já começou um pouco na política. Quando eu estava fazendo a pós em gestão empresarial, eu montei um barzinho. O sonho de todo jovem é montar um barzinho, né? Montar um barzinho porque reúne os amigos, porque reúne todo mundo. De fato foi o que aconteceu, com mais 2 amigos. Tem gente que não pode abrir o barzinho, porque senão vai falir o barzinho. Eu tô olhando para alguns aqui que não pode montar um barzinho não, porque os negócios pegam, mas o senhor conseguiu. Eu gosto até de tomar uma, mas eu nunca fui no linguajar mais comum, nunca fui comedor de água. Né? Eu sempre tomava uma de leve, mas não... Quando montei o bar, não foi uma coisa que era realmente você estar ali interagindo com o público, você estar conhecendo pessoas novas, né? Naturalmente, você jovem gosta, é um momento de festa. E aí eu comecei minha carreira profissional, digamos assim. Antes eu já tinha trabalhado na rádio, como disse, na agência, mas aí eu conheci a Brasel. Isso eu estou falando de 2008. 2008. A Brasel é a associação, recente, né? Recente, né? Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Como disse, né, é uma característica minha que tinha entrado em Grêmio, que tinha entrado como líder de sala muitas vezes, eu sempre quis participar das tomadas de decisão. Eu sempre achava importante estar num local onde eu tomasse a iniciativa de muitas coisas que eu achasse benéfica para a escola, né, e na Brasel que fosse para o segmento, a defesa do segmento. Né? Eu estava falando até um pouco mais cedo agora com Camila, na entrevista da rádio, e eu estava explicando que a política está em todos os lugares. A política está num condomínio, a política está numa associação, a política está num sindicato, a política está em diversos locais, né? Só que cada um com
um tipo diferente de fazer política. E eu, na Brasel, estava fazendo a política associativista, que o papel principal da Brasel é defender os interesses do segmento de bares e restaurantes e alimentação fora do lar. E aí eu comecei a entrar um pouco mais na Brasel, entrar um pouco mais nessa política associativista. Depois comecei a participar da Federação do Comércio, né, como membro de algumas câmaras, porque na Federação do Comércio você tem as câmaras que debatem sobre determinados tópicos. Eu participava da Câmara do Jovem Empresário e participava também da Câmara de Turismo pela Brasel. E lá era debatido o que é que acontecia, né? É debatido, não era, porque continua existindo. E lá é debatido o segmento como um todo, né? O que é que está por vir, o que é que a gente pode fazer para melhorar o segmento, o que é que está impactando, qual a burocracia que está impactando, né? Quais são as políticas que são adotadas que favorecem ou que prejudicam o segmento. E aí foi evoluindo. Foi aí que eu cheguei a ter 2 restaurantes, e aí eu fechei um e falei, olha, eu não vou mais administrar. Eu realmente vou entrar em um outro segmento, eu já tinha contato, Léo já era meu amigo, Léo Prates já era meu amigo, a gente morou no mesmo prédio, e a gente tinha uma aproximação política. Na época, ele ajudou muito na criação da lei dos food trucks, e na época a Brasel era quem estava junto com a Associação dos Food Trucks, construindo uma legislação para regulamentar depois, onde não impactasse nos restaurantes e também desse a possibilidade dos food trucks poderem exercer as suas atividades em Salvador. Então o senhor é um dos responsáveis por trazer a cultura do food truck para Salvador? Não, eu, na verdade, estava na lei, a lei foi proposta por Léo, eu estava no segmento de bares e restaurantes, conversando com os food trucks, com a associação de food trucks, porque o que acontece? Qual era o medo do segmento de bares e restaurantes e por que é importante você estar dentro da política? Porque assim, pra gente, a grosso modo, até para ajudar o senhor na sua construção, pra gente que não conhece muito, eu por exemplo, que ignoro esse setor, o que é que eu hei de pensar de primeira? Pô, o food truck é o camelô que bota o ponto na frente da minha loja. Né? Quer dizer, eu pago todos os impostos, eu pago PTU, eu tô ali físico, não posso sair, não posso falar, fico ali preso, o cara chega com um carrinho empurrando, bota na frente da loja, vende a mesma coisa que eu vendo. Perfeito. É o pensamento lógico do Aí né? que vem, quando eu falo proteção, não é criar burocracia, é para você proteger os segmentos, para não existir um canibalismo, né, onde um esteja destruindo o outro. Então, na época que a gente estava fazendo a criação da lei com relação aos food trucks, é que ele tivesse espaços apropriados, porque se não é um ambulante o food truck, né? Ele é um restaurante sobre rodas que você pode colocar em qualquer lugar, né? Você vai fazer um evento, você vai fazer um show, o que você pode fazer? Você pega, contrata o food truck, ou faz um acerto com o food truck lá vai estacionar, vai vender a comida dentro do show e você vai estar atendendo a questão de A e B, né, de alimentos e bebidas dentro do evento. Ou você pode fazer os food parks, que são espaços específicos onde o food truck vai entrar e vai conseguir comercializar igual outro restaurante. Food park então, que nós temos hoje em Salvador, que a gente tem hoje em Salvador. Ou então você pode, em locais da cidade onde tenha uma dificuldade maior dos restaurantes entrarem, né, ou que tem uma grande quantidade de pessoas passando pela rua que precisa daquela alimentação mais rápida, você pode também estar colocando aquele food truck no local. Então, na época que a gente estava na discussão da legislação, que foi proposta por Léo chamou justamente para a gente entrar num denominador comum. Então, nossa preocupação principal era essa, era que o food truck, já que ele tem essa mobilidade, era que ele não parasse na frente de um restaurante numa sexta ou num sábado, que é onde tem um maior movimento, e ele utilizasse desse público do restaurante do lado de fora do restaurante. E nos outros dias da semana, que é quando o restaurante não tem lucro, normalmente numa segunda, numa terça, que ele tem uma quantidade menor de pessoas no restaurante, o custo ficasse só com o restaurante. Então, uma das principais questões nessa época era que a gente colocasse uma distância mínima que os food trucks estivessem dos restaurantes. Protegia os restaurantes, naturalmente, e criava uma regulamentação para os food trucks estarem nas praças, para os food trucks estarem nos eventos. Na verdade, você tiraria da informalidade o food truck
e traria para a formalidade. E foi discutida também a questão da vigilância sanitária, né? Quais são as regras, porque naturalmente a regra do food truck não vai ser a mesma regra de um restaurante, Isso. até pelas limitações que o food truck tem. Então, pela questão da saúde, né, da questão sanitária, se discutiu que eles teriam que ter uma cozinha em um local apropriado e ele finalizasse a comida no food truck, né, porque no food truck é difícil você cumprir todas as regras sanitárias para a produção do alimento. Então, foi nesse momento que eu comecei a me apaixonar mais ainda pela política. Eu estava como membro da Brasel e depois eu virei presidente da Brasel. Na época, logo depois, eu fechei um restaurante e falei, não, vou realmente dar um passo. A Brasel é a Associação de Bares e Restaurantes. Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ele tinha o nome era esse porque incluía eventos, incluía outras coisas, mas ficou o nome Abrasel, da Associação de Bares, Restaurantes e Alimentação Fora do Lar. E quando eu fechei esse restaurante, existia uma vaga de relações governamentais na FIEB e eu fui chamado pelas minhas relações para trabalhar na parte de relações governamentais, que era justamente fazer essa aproximação da Federação das Indústrias com a classe política. Porque às vezes tem um projeto, na verdade, tem um projeto que você quer falar sobre ICMS, né, com o Estado, e você precisa de uma pessoa que tenha um conhecimento como funciona o parlamento, né, como funciona o executivo, né, para você conseguir ter diálogo com os parlamentares e muitas vezes mostrar a importância do impacto econômico para um determinado segmento com a legislação feita por algum deputado, por algum vereador, pelo prefeito, pelo governador. Passei 6 meses trabalhando lá, Léo ganhou para a presidência da Câmara e me chamou para ser o chefe de gabinete dele aqui na Câmara Municipal. Fiz o trabalho com o Léo, trabalho que aparentemente foi reconhecido por isso, né? Porque o feedback das pessoas falando sobre o meu trabalho aqui foi muito positivo. Léo, fui coordenador de campanha de Léo para a campanha de deputado estadual em 2018, uma pessoa que não tinha experiência política, né? Na vivência da política, tinha experiência de vida, mas não tinha experiência política. Tanto de campanha política. E de campanha política. Apesar de trabalhar em agência produtora, né? Sim, mas nunca cheguei a fazer campanha, apesar de ajudar Léo, apesar de ajudar antes de Léo, quando Alberto, foi meu colega. Alberto Braga. Apesar da própria Brasel ser uma estrutura política. Mas ela é uma estrutura, como eu estava dizendo, ela é política associativa. Né? São os associados que se reúnem e definem, mas não conhecem a tramitação e a campanha política, que realmente é muito intensa, né? É estressante, é uma pressão muito grande. E aí Léo me chamou para fazer na verdade, como eu estava com ele, eu comecei a coordenar a campanha, ele estava procurando uma pessoa para coordenar a campanha política dele. No meio da campanha ele falou, olha, eu não vou procurar mais ninguém porque você está atendendo completamente as necessidades, e aí eu coordenei a campanha política dele de 2018 de deputado estadual. Ele ganhou, foi vitorioso na campanha, porque também os méritos, não é que os méritos sejam meus, mas Léo é um parlamentar que eu admiro bastante, né? E graças a Deus a pandemia veio mostrar mais ainda o político que ele é. A presidência da Câmara, ela tem esse poder de colocar o político mais em evidência. Se for olhar até a própria cadeia sucessória aqui da casa, a gente vamos achar aí doutor Alan Sanches, que foi presidente da Câmara e se elegeu deputado. O próprio Paulo Câmara, né, que foi presidente da Câmara, se elegeu deputado, e assim, né? Geraldo Júnior, presidente da Câmara, vice-governador. Então, e aí, 2018, aí veio 2018 o Léo ganhou, veio 2019, e 2019 eu fui para a Assembleia. Quando eu fui para a Assembleia, Léo recebeu o convite logo no início de ser secretário da Sempre. E eu fiquei... Na época Sempre. Que era Sempre, exato. E aí Léo mudou para Sempre. E eu fui convidado por Tiago Corrêa para continuar. Tiago Corrêa era o primeiro suplente de Léo. E eu fui convidado por Tiago para continuar na assessoria política, só que agora fazendo assessoria política de Tiago Corrêa. Você não veio para promoção social, não? Você não vim para promoção social. Passei 6 meses assessorando Tiago, que foi realmente quando estreitou mais ainda a minha relação com o Tiago.
E 6 meses depois, Léo foi convidado, que estava fazendo um bom trabalho na Sempre, que aí já era Sempre. Sim, já era Sempre. E ele foi convidado para fazer a Secretaria de Saúde. Aproveitar que a gente teve a oportunidade, já que a nossa função é explicar para quem está em casa as questões, as coisas que acontecem na política, e explicar como é que foi essa mudança. A secretaria chamava SEMPES, Promoção Social. O então presidente, o então secretário Leonardo Prati, Léo Prati, entendeu que era uma secretaria muito presente na vida dos cidadãos de Salvador, que estava sempre presente. E para popularizar e para chegar mais perto ainda do cidadão, ele propôs ao então prefeito Assemineto, que mudássemos, né, que a cidade mudasse o nome da secretaria, para ao invés de chamar SEMPES, chamar Sempre. É um trocadilho que deu certo, né? Exatamente. E aí Léo fez um bom trabalho na Sempre, na época, e o prefeito... Você chegou a vir para promoção, depois que mudou, ou quando o Léo vai para a saúde, você foi com ele? Ou... Aí, 6 meses depois, Léo é convidado pelo então prefeito Assemineto para ser secretário de saúde. E olha que ainda não tinha pandemia. Ainda não tinha pandemia. Então, a gente foi, que aí também para mim foi uma grande mudança, foi um grande momento da minha vida também, foi quando eu estava lá. Então, quando o Léo chegou na saúde, ele precisava de um bom técnico com um viés político, que o chefe de gabinete... E que tivesse relação com ele. E que tivesse relação com ele. Na época, ele me chamou para ser o chefe de gabinete, porque já existia uma subsecretária com caráter bem técnico, mas ele precisava fazer... Da própria secretaria, né? Porque qualquer órgão da prefeitura, ele tem que ser técnico, mas ele tem um aspecto político. Então, ele precisava na Secretaria de Saúde alguém que tivesse essa relação com lideranças comunitárias, com parlamentares, com a população como um todo. Então, ele precisava de uma pessoa mais política e ele me chamou. Até que soubesse como ele pensa, né? Até que entendesse da Câmara Municipal, né? Porque é importante, porque a Câmara Municipal é quem fiscaliza a prefeitura. Então, ele precisava de uma pessoa que tivesse essa capacidade de ter a questão técnica e ter a questão política. E me convidou novamente para voltar para ser chefe de gabinete dele na Secretaria de Saúde. Começamos fazendo um excelente trabalho, reconhecido. Precisávamos colocar médicos nas unidades, não era a dificuldade maior, e aí muitas vezes o público tem que entender que a burocracia é ruim para a população, muitas vezes, e é ruim também para o gestor. A gente tinha uma dificuldade, por quê? Porque os médicos faziam o concurso público, só que por mais que eles quisessem a estabilidade, muitas vezes o salário que eles conseguem no mercado privado é maior do que o salário que eles recebem na Secretaria de Saúde, na prefeitura. Então, a gente tinha uma dificuldade de colocar médicos nas unidades de saúde. Por quê? Porque muitas vezes tinha uma rotatividade. O médico entrava e você, para chamar um concursado ou para fazer um concurso, existe uma burocracia muito grande. Um tempo que você tem que seguir pela questão da transparência, pela questão de você ter a segurança de que você está fazendo um concurso de uma forma correta. A gente estava com essa dificuldade. Léo entrou na negociação, que ele sempre foi muito bom de diálogo, com o Ministério Público do Trabalho, com os sindicatos, permitindo que os médicos pudessem ser chamados através de pessoa jurídica. Entendi. Então, por quê? Porque dava essa velocidade para a gente, no momento que o médico saísse, de você repor. Foi aí que a gente completou todas as nossas unidades de saúde com os médicos, a gente não ficou com carência nas unidades básicas de saúde com Teve ampliação também do número de unidades, eu lembro, né? Teve ampliação de unidade, teve reforma das unidades e pronto, aí veio o ponto principal. Aí você vê, eu vou abrir aqui um parênteses para falar da importância, o senhor falou da importância da relação política com a secretaria. Na época que o presidente Léo Prati, que o ex-presidente Léo Prati assumiu a saúde, a Comissão da Saúde da Casa, né, na pessoa do presidente, doutor Maurício, na pessoa de Aladir Souza, né, vice-presidente, a Câmara criou as blitz da saúde, onde a Câmara chegava na unidade, de surpresa, tal, etc. E para surpresa, você vê como é boa a boa relação. Qualquer outro secretário poderia ficar chateado com isso, né? Poxa, os caras fazem blitz, e o nome já é blitz, né? Ao contrário, a gente chegava, eu digo a gente, porque a TV Câmara e a Rádio Câmara faziam a cobertura e o Eurorepórter, né? Responsável por isso. E então o secretário Léo Prati chegava 5h30 da manhã, ele estava 5h30 da manhã, já teve alguns que você estava... Foi um programa que Léo fez esse trocadilho mais uma vez com o nome, que era Manda um SMS. Porque a ideia era que a população pudesse, que a gente fizesse as blitz, a gente pegava uma van,
botava o corpo técnico da Secretaria de Saúde dentro da van e convidava alguns vereadores para participar e nós saíamos fazendo a blitz sem avisar, porque a gente queria saber como a população estava sendo tratada naquele momento. Então, se a gente avisasse, naturalmente todo mundo ia arrumar a casa. Então, a gente normalmente avisava à noite para o coordenador de distrito para onde é que a gente iria. Desculpa, para qual distrito a gente iria, mas não falava quais as unidades que a gente ia. Então, a gente começou a fazer chamadas parlamentares e mandou SMS, porque a SMS é a Secretaria Municipal de Saúde. Né? E também são as mensagens do celular. E a gente abria um número para a população falar de alguma unidade de saúde que não estivesse atendendo aos critérios da Secretaria de Saúde. Aí a gente fez esse movimento, no início, logo da gestão de Léo como secretário de Saúde, e depois veio, infelizmente, a pandemia. Pois é. E aí veio um momento complicado pessoalmente para mim, e eu acho que para todo mundo que naquele momento teve que trabalhar, porque muitas pessoas conseguiram se isolar, né? Quem estava na secretaria, muito pelo contrário. Era muito pior, porque a gente tinha que trabalhar muito mais, porque a gente estava exposto ao risco o tempo inteiro. Foi um serviço que não pôde se isolar. Que não pôde, né? A gente... E tinha precedente para trabalhar, inclusive, porque alguns foram proibidos. Né? Secretaria de Saúde, a Sempre, isso, que tinha que dar assistência à população. E aí começou a pandemia. Na época, a gente já imaginava que poderia estar chegando, mas tiveram outras viroses, né, que se alastrou pelo mundo e não chegou no Brasil. Gripe aviária, não sei se vocês vão lembrar, mas a gripe aviária e outras situações que chegaram no mundo, mas não chegaram no Brasil. Ou se chegaram H1N1, né, que falava que ia ser uma pandemia também, não chegou no Brasil. Na época, tinha um carnaval, e nesse carnaval a gente fez a campanha do Atim, né, que era uma campanha que a gente já avisava, a gente não poderia alardear, porque a gente não sabia de fato se iria ou não chegar no Brasil a pandemia. Como eu disse, outras viroses também se alastraram pelo mundo, mas não no caráter de pandemia. E essa era mais longe, ainda era China, Urã. Ainda estava lá no início, mas a gente falou, olha, vamos fazer uma campanha do Atim, que era a campanha de higienize suas mãos, né? Isso foi em fevereiro de 2020, cubra o braço, que era justamente a gente se preparando para evitar qualquer tipo de contágio, caso realmente fosse acontecer alguma coisa. Então, a gente tinha uma noção, né, mas o que se falava também era que essa pandemia poderia não ser pandemia, né, poderia ficar restrito a uma região como outras viroses ficaram realmente na Ásia ou naquela região da China. Então, a gente fez essa campanha. Quando chegou em março, passou o carnaval, uns 15, 20 dias depois, realmente o Brasil começou a identificar diversos casos e a gente começou a se preparar. E Léo também, nesse momento, né, junto com todo o corpo técnico da secretaria, que estão excelentes técnicos lá, começou já em janeiro a renovar os contratos que a gente poderia estar utilizando, né? Contrato de máscaras, contrato de alguns medicamentos, que a gente saberia que num momento, caso acontecesse uma pandemia... Que as portas se fechassem. Que na verdade a gente nem pensava em portas se fechar, mas caso acontecesse uma pandemia, termina que começa a faltar os insumos. Então, luva, são insumos que são todos produzidos na Ásia, que a gente já sabia que teria uma dificuldade de compra, independente de chegar ou não no Brasil, a gente já começou a aumentar os nossos contratos. Quando chegou a pandemia, a gente tinha o contrato de máscaras, mas o que aconteceu? O fornecedor não tinha. Então a gente chegou a fazer uma ação aqui na prefeitura, na época, até acionando o Ministério Público, porque existia um contrato, só que a gente não sabia, e aí eu não posso dizer se foi ou se não foi, se ele estava, porque como o contrato tinha um valor específico da máscara, que era na faixa de 20 centavos, o mercado já vendia máscara a 4 ou a 6 reais. Imagina, então a gente não sabe se ele segurou ou se de fato ele estava comprando. E aí também tem a questão do empresário de não perder dinheiro. Ele não pode lucrar com a pandemia, né? Mas ele também não pode vender e perder, porque senão ele não tem como sobreviver. Então foi um momento da pandemia, foi um momento que, aí no aspecto familiar, minha esposa tem asma, não asma leve que ela cuida, mas tem asma. Tem 2 crianças pequenas, eu estava com um filho hoje eles têm 12 e 6, eles tinham 8 e 2 e 8. Né? Exato. 3 e 9, exato. Então, a gente não sabia qual era o impacto, apesar de se falar que a criança não impactava muito o coronavírus, a gente tinha
eu não sabia, né? Na verdade, filho é filho, a gente quer proteger o máximo possível. Foi aí que eu tive a ideia de sair de casa. No final das contas, quem saiu foi minha esposa, porque terminou alugando uma casa minha mãe, minha irmã e minha esposa, e eu fiquei recluso em casa esse tempo todo, enquanto eu estava trabalhando aqui na pandemia. E para mim foi um momento delicado, porque todos os dias você estava se entregando, assim como eu, diversos outros profissionais. Se eu não me engano, o Leopoldo também fez a mesma coisa. Ele fez quando os filhos pegaram o coronavírus, ele saiu de casa, ele foi para um apartamento para se preservar naturalmente também. Ele também, como o principal gestor da saúde, ele saiu, passou um tempo até terminar aquela quarentena e ele poder voltar para casa. E aí foi quando realmente também eu me senti que eu cresci bastante, né, como indivíduo, né, como político. Teve a doença? Tive depois, depois das minhas eleições, quando já estava, foi logo quando chegou a Ômicron. Mas enquanto eu estava lá, a gente tinha que seguir os protocolos, a gente utilizava máscara todos os dias, mas todos os dias alguém pegava, né? Então a gente fazia testagem de todo mundo do gabinete, até para a gente... O principal na época da pandemia era você testar e isolar, né, para que aquela pessoa que estivesse contaminada não contaminasse os outros. Isso, a Câmara também fez isso. A gente fazia testes periódicos justamente porque se alguém tivesse, e aí a gente passou por diversas situações. Foi aí que a gente teve também um crescimento muito grande. A prefeitura... Isso teve mais perto da população, né, vereador? Teve mais perto. Foi um momento que a saúde, para mim, se destacou. Por quê? Porque a gente conseguiu trazer vacina muito rápido, a gente conseguiu vacinar, que foram as ideias dos drives, que foram copiados no Brasil inteiro, né, para a pessoa não precisar sair do carro. Então a gente começou a ter ideias onde a gente conseguisse vacinar a população, e aí isso aí já no momento final, né, onde eu estava no final, para mim, né, porque eu já estava lá quando chegou a vacina, etc. A gente começou a ver como a gente iria vacinar a população, né, de uma forma que as pessoas tivessem o mínimo contato possível, né, não saísse tanto do isolamento, e a gente começou a fazer esse trabalho. Então, para mim, foi muito gratificante na questão profissional. Eu só tenho minha admiração já era grande pelos profissionais de saúde, cresceu mais ainda. Quando eu estava dentro da secretaria, eu vi a dedicação dos profissionais de saúde todo, técnico de enfermagem, enfermeiro, médicos, como um todo, se dedicando, colocando a vida em risco, a maior parte das vezes, né? Porque os profissionais de saúde não tinham os mesmos privilégios dos outros profissionais, pela questão da idade, porque no momento de pandemia, você tem que se dedicar mais ainda. É quase o mesmo esquema de guerra, né? Quase o mesmo esquema. Pior, né? Na verdade, porque a gente não sabe o inimigo que a gente está lidando exatamente. Então, foi um momento muito gratificante para mim. Eu, na época, pensei eu não tinha o plano de ser candidato. Vamos dar uma pausa. Antes dele falar, a gente foi para as ruas, eu, Dudu e Ricardo Arte, né? E desenvolvemos a difícil tarefa de saber das pessoas da cidade de Salvador se elas conhecem a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Vamos ver? Você que está aí assistindo a TV, sabe o que faz a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara de Salvador? Pois é, vamos pra rua, vamos perguntar. Faço ideia, não, honestamente. Eu acredito que trabalhe com dinheiro, né? Fala finanças. Deve ser para elaborar os custos, né? Controlar, imagina assim, controlar as finanças, né? Fazer o controle e fazer um bom uso dos recursos. Fiscalizar as contas, né, do município e ver onde é que está sendo aplicado esse recurso. Acho que eles fiscalizam os gastos públicos, né? Da Câmara de Salvador. A Comissão de Finanças deve estar com dinheiro, né? Agora, o que é que faz realmente? Porque a gente não, infelizmente, a nossa cultura, a gente não estuda política, é muito complicado. Mas a partir de hoje eu vou procurar saber tudo. Engraçado, vereador, que algumas respostas são engraçadas, né? Interessante. E quando a gente vai fazer um Fala Povo, a gente sempre deixa a pessoa à vontade. Elas, às vezes, a gente pode falar tudo o que a gente quiser? Pode falar, fica à vontade. E porque a intenção é estreitar. Mas a gente percebe que as pessoas têm uma certa noção, mas não sabem exatamente como é que funciona a comissão. O senhor percebeu isso, né? Percebi que a última entrevistada, ela falou uma coisa importante, né? A gente não sabe como funciona. E de fato, o grande debate das matérias, dos projetos de lei, eles são debates que são feitos nas comissões, onde julgam que a CCJ, que julga se é constitucional ou não, o orçamento, qual é o impacto financeiro que tem um projeto de lei
no executivo, né? E as outras que julgam mérito, né? Que aí você tem a comissão de saúde, você tem a comissão de educação, você tem a comissão de esporte, você tem a comissão de desenvolvimento econômico. E nessas comissões é que se gera o debate, porque o projeto de lei, quando ele entra na Câmara, ele deixa de ser do vereador e passa a ser de todos, porque você pode emendar, né? Você pode fazer alguma modificação, alguma alteração, à revelia do autor. Normalmente você conversa com o autor do projeto, mas ele passa a ser um projeto da Câmara e deixa de ser um projeto do vereador. Entendi. Só para você ter ideia, né? O quanto as comissões são importantes e o quanto a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização é importante, os próprios vereadores admitem, mesmo os que não fazem parte da sua comissão, que CCJ e Finanças de Orçamento e Fiscalização são as duas comissões mais importantes da Câmara. Quem não faz parte da comissão sabe disso, não é à toa, né? É uma disputa pela CCJ e orçamento, por quê? Porque são os dois principais filtros. Todos os projetos de lei que entram na Câmara Municipal, eles passam primeiro pela CCJ, depois pelo orçamento. A CCJ vai julgar a constitucionalidade, de uma maneira geral, e o orçamento vai ver se ele traz algum custo para o município, por exemplo. Né? Se ele onera, né? Se ele onera ou se ele tira receita. Porque, na verdade, das duas formas você mexe no orçamento. A gente pode mexer em algum orçamento da prefeitura? Pode. Né? Você tem, naquele momento, já entrando na comissão de orçamento, você tem o PPA, que é o plano plurianual, que o prefeito ele tem que apresentar no primeiro ano o projeto dos 4 anos seguintes. Então ele vai do segundo ano de gestão dele até o primeiro ano de gestão do prefeito subsequente, né? E é por isso que a gente sempre lembra quem está em casa, né? Que o executivo, o presidente, o governador, o prefeito que assume, que ganha a eleição, o primeiro ano ele vai executar sem ter votado. Ele vai usufruir de um orçamento que não foi ele que planejou. Só para quem está em casa entender um pouquinho, às vezes, é desculpa, não é desculpa. Isso aí é verdade. Aí você tem, depois, você tem a LDO, que a gente tem, que eu, como presidente, tenho que estar fazendo audiências públicas, que é quando você vai apresentar para a população, que são a lei das diretrizes orçamentárias, que ela direciona o orçamento do ano seguinte. Então, existe uma projeção de qual será a receita da prefeitura, em cima dos estudos da prefeitura, e ele direciona, né, como vai ser o orçamento. E depois a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, que já fala como vai ser o orçamento do ano seguinte. Então, já é mais direto, já é e tanto a LDO quanto a LOA tem que estar condizente com o PPA. Então, nós da Comissão de Orçamento julgamos, primeiro, se os projetos dos vereadores trazem algum tipo, que é até o artigo 188 do nosso regimento interno, se traz algum tipo de custo ou tira alguma receita do município, e ele tem essa questão da fiscalização do executivo, né, do município, da prefeitura, se a LDO e a LOA estão condizentes com o PPA. Porque quando ele apresenta um projeto, a gente está fiscalizando se ele está seguindo o que foi planejado antes. Porque existe um planejamento e você não pode ter um freio de arrumação em cima da hora querendo mudar, a não ser que você venha discutindo com a Câmara, porque o prefeito ele tem a autonomia dele, mas tem a Câmara de Vereadores que muitas vezes avaliza ou não a ação do prefeito. Só para a gente entender, todos os projetos de lei, todos os vereadores, obrigatoriamente passam pela CCJ, pela Finanças? Todos os projetos de lei passam pela CCJ e pela Finança. Existem só a PPA, LDO e a LOA. E LOA, ainda existe a LOA? LOA é Lei Orgânica do Município, é a nossa Constituição. Pronto. Não trata do orçamento. Esses 3 só passam pela Comissão de Orçamento. Só passa o orçamento de Só passa pela Comissão. E tem também a gente apurar as contas do prefeito e do presidente. Então, o prefeito, após o ano dele de gestão, ele faz a prestação de contas dele. O Tribunal de Contas emite um parecer opinativo e a Comissão de Orçamento dá o seu relator, né, quem estiver apurando, relatando as contas do prefeito, dá o seu parecer para depois, para votação, para saber se as contas do prefeito foi aprovada ou não foi aprovada.
O quanto isso pode prejudicar a vida do prefeito? Se as contas não forem aprovadas? Se as contas Ele pode não ficar forem, inelegível? ele fica inelegível. Naturalmente, ele tem direito a recurso, ele tem direito à defesa, mas caso a Câmara de Vereadores não aprove as contas do prefeito, ele pode ficar inelegível. Um exemplo mais recente, nós temos João Henrique, né, que tem algumas contas reprovadas. João Henrique teve, eu de fato não tenho um conhecimento profundo como foi, mas ele teve, acho que é o último ano de gestão dele, ele teve as contas reprovadas. Mas aí cabe recurso, cabe você entrar com a defesa. Pronto. O senhor falou que a política da Abrazel, né, e também a sua experiência política nos diretórios, né, da escola, dos grêmios escolares, diretórios acadêmicos, são um pouco diferentes da política, né, de cargos, da política, né, que o senhor exerce hoje. Mas uma coisa o senhor levou vantagem. Para eleger comissão, é mais ou menos o que acontece na Abrazel. Vocês lidam com vocês mesmos. Porque para chegar a ser presidente de uma comissão, você tem que lidar com os seus pares. Como é que foi para você costurar? Porque imagina assim, para você ir para finanças e orçamentos, alguma coisa te interessou, seu quadro técnico, você gosta de trabalhar com isso, como é que você fez para poder chegar lá? Eu, desde que eu entrei, né, como vereador, em 2021, eu sempre procurei fazer parte da CCJ ou do orçamento. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar presente, eu gosto de estar no debate, eu gosto de estar na discussão. E no primeiro mandato, normalmente, você não tem esse espaço, né? Você está chegando agora, tem outras pessoas que já conhecem a casa há mais um tempo. Ter sido chefe de gabinete de um presidente da Câmara, de alguma forma, você já sabia lidar com algumas coisas por isso? Com certeza. Como eu convivi como chefe de gabinete, então eu convivi na Câmara. Eu não tinha mandato, mas eu sabia como as comissões funcionavam, eu sabia o papel de todas as comissões, eu sabia um pouco do jogo político, porque aqui é o local do debate, né? Eu discordo quando a pessoa vira e fala, você entra aqui e você tem que impor o que você pensa. Muito pelo contrário, você tem que impor o que você pensa, mas você tem que saber o momento de ceder também. Tem que submeter, exatamente, né? Até porque o meu pensamento não é melhor do que o seu. Né? O meu pensamento é o meu, o seu é o seu, e a gente tem que encontrar sempre um denominador comum, onde para mim não agrida o que eu penso e os meus valores, e que também não vai agredir o que você pensa e os seus valores. É difícil às vezes achar, mas é o ideal que chegue, até porque a Câmara, ela é o pensamento coletivo. Na minha época de escola, eu tinha um colega, eu esqueci o nome dele agora, que ele dizia o seguinte, o pessoal diz, na discussão de trabalho de equipe, né? Eu tenho uma ideia melhor, ele, man, por que você não fala uma ideia diferente? Por que tem que ser melhor? Diga assim, eu tenho uma ideia diferente, né? Melhor, por que é melhor? Exatamente. Então, é por aí, foi o meu pensamento. Aí, eu acho que para mim foi importante a minha relação que eu criei com os vereadores. Alguns já tinha na época que eu era chefe de gabinete, a outra eu criei depois, criei na Secretaria de Saúde. Então, a minha relação sempre foi muito boa com todos os vereadores, até pela essa questão do diálogo. Na época, aí vem as questões Se relaciona bem também com o diretor legislativo da casa? Muito. Leleto é meu amigo também, desde a época também que eu estava aqui como chefe de gabinete. E aí vem essa articulação, e aí vem a questão das disputas do partido. Eu estou num bom partido, no PSDB, né, um partido... Hoje você tem o presidente... Eu tenho o presidente, mas foi quem inclusive me ajudou muito. Eu sou reconhecido como um quadro qualificado, né, pelos meus colegas. Sabia que eu iria dar ouvido a todos os vereadores no momento que eu não levaria a minha ideologia, até porque quando você trata do orçamento, você pode ser completamente contrário àquele projeto de lei, mas você tem que estar relatando aquele projeto em cima da comissão de orçamento. Se você vai discutir se ele é válido ou se ele não é válido, você vai para a comissão do mérito. Tem um projeto de saúde, que eu sou contrário, por exemplo, estou dando só como exemplo, e eu estou na comissão de orçamento, eu tenho que julgar se aquilo traz ou não traz custo para o município. Eu não tenho que julgar se aquele projeto é bom ou não é. Eu vou julgar se esse projeto é bom ou não é lá na saúde e no plenário, que eu vou dar meu voto contrário. Mas eu não posso deixar as minhas ideologias entrarem tanto na CCJ quanto no orçamento. Minha ideologia vai entrar em outros lugares. Você tem que se reportar direto com os vereadores que fazem os PLs, ou sua resposta ela é institucional e só vai para a escola de líderes, para o encontro de líderes, ou para a sessão da votação? Antes você, colega, aqui infelizmente você tem essa relação ou não? Eu não tenho obrigação. Não tem obrigação. Mas eu faço, até por cortesia, às vezes eu ligo, olha, isso aqui tem um artigo do seu projeto de lei que vai gerar algum custo para o município, você não quer fazer por um outro caminho. Adequando, é? Adequando. Ótimo. Então eu faço, até porque todo mundo, quando cria um projeto de lei, assim, a ideia não é melhor do que ninguém, né? Mas é uma ideia diferente. Então, às vezes eu ligo, falo, tenho esse hábito de fazer, de ligar, tá aqui o projeto, ele vai pela rejeição,
você não quer fazer alguma mudança, o vereador, se quiser, ele retira o projeto, faz a modificação, ou então me permite que eu ou outro vereador apresente uma emenda consertando aquela questão que está trazendo alguma dúvida. Alguns outros vereadores podem falar, não, pode deixar a votação e deixa, porque como somos 7, o presidente vota igual a todos os outros. Entendi. Ele vai... Você não tem mais peso por ser presidente? Eu não tenho mais peso do que ser presidente. Já tenho, em algumas questões que sejam suscitadas algum tipo de dúvida com relação ao regimento, aí, de fato, eu posso falar assim como presidente da Câmara, dadas as devidas proporções, né? Ele preside a Câmara. Sem precisar falar nomes, né? Já teve algum intempério com alguém ou algum colega que não entendeu essa sua posição e chegou a ficar chateado com você? E depois entende, depois refez, mas já teve algum problema? Não, graças a Deus não. Também tem um pouco tempo que eu estou como presidente. Eu estava até como membro do orçamento na gestão anterior, mas não como presidente. E não teve até hoje. O que já aconteceu é o seguinte, olha, Daniel, pode deixar votar e se a maior parte tiver o mesmo entendimento que o seu, ok. Se não tiver, porque é natural. Como a gente está falando da melhor ideia, né, ou a ideia é diferente, às vezes eu penso de uma forma, com relação se traz ou não traz, até porque trazer ou não trazer custo é subjetivo, muitas vezes. Lógico que dentro de casa, se você vai fazer algum custo, né, se você vai fazer alguma coisa, é mais fácil perceber. Mas tem alguns projetos que falam, não, já tem orçamento específico para isso, né, pode utilizar a própria estrutura da prefeitura. Então, existe esse questionamento. Então, alguns vereadores falam, não, pode deixar, porque alguém pode ter um entendimento diferente do seu. Pois é, e lembrar o seguinte, né? Que na discussão, no debate, vale tudo, né? Porque muitas vezes o vereador que propôs a lei, e que a lei que está passando por sua comissão, ele representa uma classe. De repente, quem está por trás dele ajudando não quer que mexa. Né? Até por isso ele não quer que mexa, né? Pode ser que isso aconteça também. Para a gente tentar tratar na prática nessa questão de como a comissão funciona e os debates e construções, cita um projeto de lei seu, né, para a gente tentar explicar para quem está em casa. Um projeto aprovado no início desse ano, sancionado já no início desse ano, que foi o projeto da reparação das vias públicas. O que é que acontece, né? Muitas vezes você tem as ruas, as avenidas, que a prefeitura termina de fazer um serviço. Eu vou dar um exemplo específico, que foi um dos locais que me levou a fazer esse projeto de lei, né, que agora é lei. A prefeitura fez toda a orla de Ondina, uma concessionária, chegou e rasgou todo o asfalto. Logo depois da obra toda feita, o asfalto todo arrumado. Agora... Tem uma concessionária que é campeã em fazer isso. Ela é campeã de queixas do PROCON. Ela quase acaba com o Carnaval de Salvador esse ano, mas eu não vou dizer o nome, não. Então, esse projeto de lei, ele faz com que o município possa cobrar e multar essas empresas que não façam a reparação do dano na mesma qualidade que a prefeitura entregou. Então, não existia essa lei. Públicas ou privadas? Na verdade, qualquer indivíduo. Mexeu. Porque não é justo eu, como indivíduo, chegar lá, quebrar o meio da rua por alguma coisa minha e deixar depois passar uma borra de asfalto. Eu tenho que reparar o bem público de acordo com o que ele foi entregue. Então, foi um projeto de lei que eu fiz, que passou por todas as comissões e que ele não gera custo para o município. Ao contrário, ele gera receita. Ele vai reduzir, mas né? A ideia é justamente, ou reduzir, né? Mas a ideia é que realmente ele cobre e que ele tenha uma regulamentação, uma legislação específica para fazer essa cobrança. Pois é, na prática, você já chegou a ver, já teve o seu filho, que a lei é um filho, né? Funcionando, já chegou? Ainda não. Foi sancionado agora recente, eu vou até cobrar. Falar, olha, a lei sendo utilizada. Interessante, isso é importante, né? Para quem está em casa, né? Até ver. Quer comentar outra lei, outro projeto? Eu tenho 2 projetos que foram aprovados agora, falta a sanção do prefeito, que é sobre a reutilização dos módulos de estudo nas escolas particulares. Você quer uma questão negativa, eu não posso, se você me perguntar, até só voltando um pouquinho, eu não posso falar que a prefeitura vai construir uma escola, porque eu estou obrigando, mexendo no orçamento da prefeitura, e isso é competência única e exclusiva do executivo. Não é competência minha. Então, se algum vereador faz um projeto de lei dizendo que é para construir uma escola em tal lugar, ele será vetado. Até porque eles têm lá o orçamento, lá, né? Exatamente. Não é isso competência, é competência, né? do executivo. E projeto de lei meu, tem foram 2 que foram aprovados agora,
que trata sobre os módulos escolares nas escolas particulares, que você pode fazer a reutilização dos livros. Porque os grandes grupos de investimento estão comprando nossas escolas, já compraram umas 4 ou 5, assim como fizeram com as universidades. E, ao meu ver, e dos alunos que estão nas universidades, eles perderam muita qualidade. E eu estou preocupado que aconteça o mesmo com as escolas. Então, o projeto de lei, ele versa que os módulos escolares, eles podem ser reutilizados, porque os grandes grupos trazem os seus módulos e obrigam a que todo ano os alunos comprem. E na minha época, por exemplo, via que você passava do irmão da 7ª série, o outro era da 6ª. Quando o da 6ª passava para a 7ª, utilizava o mesmo material do ano anterior, o que hoje as escolas não querem permitir. Eu posso até falar, eu tenho um lugar de fala para comentar sobre esse assunto, porque minha mãe é professora, né, aposentada. E meus filhos estudam, né? E eu não vou citar nome para não fazer propaganda de escola. E minha mãe criou um clube de troca de módulos, né? E no começo, assim, alguns pais vendiam, né? Por exemplo, se a escola cobra 2.500, tinha pai que vendia por 1.500. E o pai comprava satisfeito, porque ele estava economizando R$1.000. Sim. Só que minha mãe, por ser professora, né, tal, ela criou o clube de troca zero. Então, as pessoas não entendem. Não, eu tenho aqui, você tem tal, traga que eu te... É sério, e funcionou muito. Só que teve de 2 anos para trás que uma das escolas mudou. E aí o pessoal ficou tudo louco. Meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Então você traz uma economia para os pais, que já é um custo muito alto, né? As escolas hoje, e é uma prioridade em todas as famílias. E aí você traz um custo. E aí, na verdade, é o projeto de lei que você tira esse custo, porque a relação de consumo tem que ser uma relação de boa-fé. E tem que ter equilíbrio entre as duas partes. Então, você não pode matricular seu filho numa escola e depois, quando você começa você vai ver a compra do material, o cara vira e fala, olha, agora você vai ter que pagar mais que 10% ou 10% do valor da anuidade inteira só para o material e não permitir a reutilização. Um absurdo. Então, é um absurdo, sem limites, para mim, é você visar o lucro excessivo, né, você tentar tirar e muitas vezes você enganar a lei, porque o reajuste escolar você pode fazer, mas você tem que mostrar por que você reajustou. Já o material escolar não. Tem base de cálculo, não é isso? Tem base de Já cálculo. O material não. Material... E o que acontece? As editoras entram em comum acordo com as escolas, então uma parte do lucro, ou boa parte, vai para a escola. Então eles maquiaram, ao invés deles reajustarem as mensalidades, eles reajustam o material escolar, que não existe nada regulamentando. Então eles podem botar o preço que eles quiserem. Tem escola que produz até o próprio material. Se ele produzir, ele vai ter que agora seguir 5% do valor da anuidade e ele vai poder vai ser obrigado a permitir a reutilização. Pois é. O senhor falou assim, eu tive 2 projetos de lei que foram inclusive aprovados agora aqui na casa, na Câmara, certo? Para quem está em casa entender, a gente entende perfeitamente. Então tem assim, a Câmara aprova os projetos de lei do prefeito da cidade de Salvador e também projetos de lei dos vereadores. Existe até eu acredito, eu lembro agora, tenho uma lembrança, que quem começou a fazer essa mesclar e dar igualdade aos vereadores, acho que foi Léo Prado. Disse, não, porque antigamente visava-se muito o prefeito. Disse, não, vamos votar também dos vereadores. Hoje a casa tem essa equidade. Sim. Né? Para que todo mundo fique satisfeito. Exatamente. Não é só... Quando a gente entra querendo transformar. A única forma da gente transformar é fazer um projeto de lei. É criando lei. Pronto. É exatamente isso. Mas para quem está em casa entender, antes que esses projetos vão à votação no plenário, tem todo um trâmite, claro, que como a gente falou, passam pelas comissões, CCJ e Finanças em primeiro lugar, depois tem reunião da escola de líderes. Reunião de lideranças. Para que depois venham. Só vem para o plenário que já foi acordado. É mais ou menos assim? Você tem as 2 primeiras comissões, que é a primeira a CCJ, depois o orçamento e depois ela passa para as comissões temáticas. Às vezes é uma comissão temática, às vezes são 2, porque impactam em 2 tópicos diferentes. Só para tentar entender. Temática sobre se o projeto de lei tem a ver com educação, transporte, comissão de transporte. Se tem a ver com educação, comissão de educação. Se tem a ver com saúde, comissão de saúde. Não é só para, né? Exatamente. O Colégio de Líderes é um colégio consultivo do presidente, tá? Que o presidente reúne o Colégio de Líderes para pautar o que é que vai ser votado. E aí você inclui na ordem do dia, então normalmente você fala acordo de líderes, porque dentro da Câmara também você subdivide. Então partidos que têm 8
8 vereadores, 7 vereadores, 8 vereadores, ele tem um líder. PSDB, que tem 3 vereadores, agora 4, tem um líder. Então, esses Quem é o líder do líderes... PSDB? Sou eu. Então, esses líderes vão para o colégio de líderes, todos os vereadores podem participar, mas quem pode falar, né, quem tem o direito de votar alguma coisa, é o líder de cada partido. Então, você vai para o colégio de líderes para definir a pauta de votação da sessão seguinte, ou se muitas vezes você faz acordo, porque você tem um projeto de lei do executivo e a oposição acha que pode querer discutir ou que pode apresentar alguma emenda. Então, antes disso, se faz um acordo e fala, olha, vamos votar. Vocês querem alguma coisa? Porque é meio que a gente organiza para não chegar na hora da votação e estar desorganizado. Então, é mais ou menos organiza, mas como eu disse, é consultivo, né? Quem determina de fato é o presidente, o que é que vai para a ordem do dia. Às vezes acontece, né, na vida de alguns parlamentares, tanto na Câmara quanto, né, em outras casas legislativas. Eu sempre falo da Câmara como casa legislativa mais perto do povo. E isso é evidente, é claro. A Câmara está dentro da cidade, as câmaras estão dentro da cidade. Os vereadores são vizinhos da população, então é o maior acesso. Não estou falando mal da Alba, não estou falando mal da Câmara Federal, não é isso, mas a Câmara é mais perto do que qualquer outra. E a gente, como é que se diz, entende que a população também precisa entender dessa forma, né? O quanto a população que está em casa agora assistindo o nosso programa influencia num PL ser aprovado ou não. Porque a gente vê que algumas classes estão vindo para cá e estão pressionando a Câmara, né? Fazendo campanha, A gente teve até que morasse aqui, que acampasse aqui por mais de 90 dias. O quanto isso é importante? Muito. Porque assim, como o senhor falou, existem os acordos, existem as comissões, mas o quanto o povo pode participar dessa questão? Muito, né? Aí vai de cada vereador também. Eu, dentro dos segmentos onde eu trabalho, né, onde eu tenho maior representatividade, porque o vereador, o deputado, ele é um representante de um determinado segmento, né? O parlamento, ele não está ali para todo mundo representar todo mundo. Ele está ali porque cada um tem os seus interesses, né, os seus focos de trabalho. Então, tem um que representa o trabalhador, tem outro que representa o empresário. Nós temos aqui alguns sindicalistas também na Câmara, temos, né? Sindicalistas, tem outro que representa o meio ambiente, tem outro que representa... Então, até o senhor, quando chegou aqui, ainda tinha cargo na Brasel, não é isso? Não chegou a... não. Ex-presidente participa do Conselho de Ex-Presidente. Pronto. Então, muitas vezes existe o conflito. Então, você tem que entender que aí o parlamentar que está aqui, o vereador, ele tem que ter o bom senso, né? Porque ele tem que saber o momento de ceder e ele tem que saber o momento do que é importante, como a gente estava falando. Vai ter um vereador que representa o food truck e vai ter outro vereador que representa os bares e restaurantes. Então, existe esse conflito. Esse vereador daqui, ele tem que entender as necessidades do daqui, mas ele tem que tentar proteger o máximo possível o seu segmento, né? Representar o seu segmento. Então, os meus projetos de lei, todos são criados em cima de uma necessidade de um segmento, como eu disse, a questão do material escolar foi junto com um grupo de pais que, inclusive, entraram com o Ministério Público, e daí se criou o projeto de lei que foi discutido com todo mundo. Olha, estamos fazendo esse projeto, a minha competência vai até aqui, porque muitas vezes a pessoa não sabe até onde vai um vereador, a competência de um vereador, de um deputado. Então, a minha competência vai até aqui. Fora disso aqui tem que ser um deputado federal que esteja fazendo esse projeto de lei. Então, o projeto de lei normalmente ele é construído ou nos segmentos que você atua, ou algumas vezes, como foi o caso das vias públicas, foi uma percepção pessoal que eu sabia que impactava todo mundo. Eu vi ali tudo estragado, né? E eu falei, rapaz, tem que ter algum jeito nisso aí. Então, o projeto de lei ele surge de diversas formas. Não vai ser nenhum vereador, nenhum deputado tem a capacidade de pensar em todos os projetos sozinho, até porque a política ela é feita no coletivo, né, e não no individual. Eu espero que sancione logo essa lei dos módulos escolares, para que ano que vem os pais já possam, né, ter esse direito preservado e garantido, né? Com certeza. Eu estou trabalhando para isso. Pois é, a gente não tem muito tempo, mais TV e rádio não dá todo o tempo que a gente queria ter, mas eu queria saber do senhor, o senhor está gostando de ser vereador? Claro que eu já conheci o parlamento por ser chefe de gabinete, por trabalhar na Alba também, mas é diferente. Ser assessor, ser chefe de gabinete é diferente de ser vereador. Está gostando de ser vereador? Estou gostando de ser vereador. É importante, muito importante para mim participar
dessa criação das leis, né, dessa regulamentação da nossa sociedade. Para mim é muito importante, naturalmente, eu acho que todo vereador, todo parlamentar no primeiro mandato, imagina que conseguiria fazer muito mais, mas até por tudo isso que a gente está falando, e eu entendo, né, porque a minha vontade não pode prevalecer em cima de todos. Então, essa discussão que se tem, ela enriquece muito o debate, mas em alguns momentos eu gostaria que fosse um pouquinho mais rápido. Pois é, interessante que algumas pessoas, não sei se é o seu caso, por serem envolvidas e gostarem de administração, o pessoal do prédio fala, pô, Daniel, você não quer ser síndico? Aí o cara foge, o cara não quer ser síndico no prédio e acaba sendo vereador. Aconteceu isso com você? Acontece, tá agora lá no prédio, tá para escolher assim, não, você falou, olha, eu já represento vocês na cidade, eu não preciso representar. Já não preciso representar aqui no condomínio, porque é muito trabalho, né? É difícil. A melhor coisa para mim na política é tratar com as pessoas, mas ao mesmo tempo, às vezes, é difícil você conseguir pessoas que entendam que tem que encontrar o denominador comum, né? Até o momento que a gente vive, que a gente, graças a Deus, eu espero que esteja saindo da polarização, esse pensa desse jeito, esse pensa desse jeito, e ninguém quer ceder, né? Não existe numa relação entre pessoas ambos cederem, né? Tem que ceder, né? É obrigatório você entender que o outro lado tem as suas vontades e que você, em algum determinado momento, você tem que ceder à vontade dele. Pois é, quem está em casa aí quiser chegar mais perto de Daniel Alves, conhecer melhor, até trabalhar com o senhor de alguma forma, contribuir, colaborar e mais, se aproximar da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara, como é que faz? Bimestralmente, a gente apresenta o orçamento da Prefeitura, como está sendo executado. Então, a gente faz audiências públicas, que é convocado no site da Câmara. Normalmente é aqui no auditório do Centro de Cultura, onde a gente está gravando hoje o programa. Aberto ao povo. Aberto ao povo. Ou virtualmente, onde o presidente já me pediu para não fazer mais virtualmente, apesar de eu achar que dá mais acesso, mas ele me pediu porque ele acha importante, e eu concordo com ele, da importância da presença. Então, mesmo quando era virtualmente, existia um link onde era aberto, onde todo mundo podia participar e opinar. Normalmente, no final da apresentação da secretária da Fazenda, a gente abre um espaço para que a população... Quem apresenta é a Prefeitura. Ela vem, apresenta... A Cefaz. Que é a Secretaria da Fazenda, a secretária da Fazenda, ela vem e apresenta o relatório do que foi feito, de como foi executado, e apresenta o projeto futuro, e depois ela abre para a população poder opinar, discutir, e se for o caso, ela até mudar alguma coisa de acordo com o que a população entender de melhor. Agora dá o seu Instagram e o endereço do gabinete. Meu Instagram é danielalves.ssa, pode me seguir, eu acho que as redes sociais é onde você consegue prestar conta do mandato. E o endereço é no Bahia Center, aqui junto com os demais vereadores, na rua... Fica embaixo da Rua Chile, né? Na entrada do antigo Jornal à Tarde, do Hotel Fazano, que é a Rua Rui Barbosa. Rua Rui Barbosa. Exatamente, o edifício Bahia Center. E o endereço eletrônico da Câmara é cms.ba.gov.br. Obrigado, vereador. Seja bem-vindo, volte sempre quando puder. E você que está aí também, ó, programão, né? Obrigado, André, pelo convite. Obrigado a todos que estão vendo a gente. Meu mandato, eu sempre costumo dizer que ele é participativo, então participem. Muitas vezes chega proposta de projeto de lei pelas minhas redes sociais e que eu apuro e às vezes eu apresento o projeto de lei porque eu acho muito interessante. Pois é, obrigado. E você que está aí do outro lado, não mude de canal, você está ouvindo na Rádio Câmara, não mude a sintonia também, porque nós temos o melhor para você. A gente trabalha com dinheiro público, eu sempre encerro dizendo isso, eu estou do lado aqui do chefe do dinheiro da Câmara, eu não posso deixar de falar. Então nós temos a obrigação de cuidar bem do seu dinheiro. Quem paga a luz aqui é você, quem paga a água é você, quem paga o salário, quem paga a comida dos meus filhos é você. Então a gente tem que fazer um negócio direitinho. Não mude o canal, porque o programa que vai começar agora aí é feito com carinho para você e para sua família. Muito obrigado.